É sempre um prazer a gente poder se encontrar aqui no nosso Café e Fé para conversarmos. Eu falo, você escuta. É uma comunicação um pouco limitante, mas é uma forma de comunicação. E o nosso objetivo principal neste programa é fazer conhecido, é proclamar, é anunciar o Evangelho, a boa notícia das riquezas insondáveis de Jesus Cristo. Este Evangelho que dá perspectiva de esperança, que nos enche de expectativa para viver uma vida sem o peso, sem a cobrança, sem o medo causado pelo pecado. Então, aqui estão os links das nossas redes sociais aí na sua tela, para que você possa conhecer mais o material e também participar com suas perguntas, com a sua provocação para que a gente possa tratar de algum assunto que seja pertinente. E nós também queríamos que você fosse um parceiro nosso aqui no programa, um aliado no seu quarto de intercessão, seu quarto de guerra, no lugar onde se travam as grandes batalhas existenciais diante do trono de Deus. Ore por nós. Esta é uma tarefa importantíssima. Também você pode nos ajudar contribuindo para que o canal permaneça. Café e Fé é um programa que precisa de suporte, tem custos e a sua contribuição nos ajuda tremendamente. E outra coisa que você pode ser parceiro é no compartilhamento, você passando o material para outras pessoas. Nós vamos para um pequeno intervalo, um devocional e já voltamos. Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui novamente para tratar desse assunto que nós estamos caminhando sobre ele, que Romanos capítulo 8, versículo 18, quando Paulo vai dizer que ele tem por certo, ele tem por garantia que as aflições desse tempo presente, os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E depois ele vai continuar a leitura e ele vai dizer, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então Paulo vai falar do sofrimento e ele fala que não é só nós que sofremos, ele fala que toda a criação a um só tempo geme. Por causa do pecado, quando o pecado entrou na raça humana por meio de Adão, houve uma coisa tão terrível que a Bíblia diz que até a natureza geme. E o mais interessante, ele vai dizer no versículo seguinte, no versículo 23, ele diz assim, e não somente ela, não somente a natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, presta atenção, nós que temos as primícias do Espírito, nós que temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós que nascemos de novo. Nós precisamos entender que novo nascimento, que vida de Cristo, não é
vacina, não é blindagem contra problemas e dificuldades. Jesus disse, vocês vão ter tribulações e vocês vão ter aflições. Porque tem pessoas que pregam e creem que a partir do momento que você se torna cristão, ou que você é tornado cristão pela graça de Deus, a partir do momento que você começa a frequentar uma igreja local, que você começa a ler Bíblia, há um entendimento errado de que vai acabar os nossos problemas, vai acabar as nossas dificuldades, nós não vamos ficar doentes. Há até uma pregação de você não vai ter mais problema financeiro, você vai ficar rico. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui é justamente o contrário. Que nós que temos as primícias do Espírito, nós os cristãos, nós que nascemos de novo, nós que confessamos Jesus como o Senhor da nossa vida, nós que confessamos que estamos crucificados com Cristo, que Ele habita em nós, Ele está dizendo aqui, nós também igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que nós que temos as primícias do Espírito, nós gememos, nós sofremos, o nosso homem exterior ele se corrompe, o nosso homem exterior, a cada dia ele vai se desgastando, e ele está falando aqui de uma redenção final, a redenção do nosso corpo. Eu fui salvo no meu espírito, estou sendo salvo na minha alma, e um dia eu serei redimido desse corpo, desse cativeiro, esse corpo que a Bíblia chama de corpo de humilhação, porque cada ano que vai passando a gente vai vendo o peso da idade, o peso das coisas, então é um corpo de humilhação. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que nós temos, o cristão é aquele que tem esperança. O cristão é aquele que ele não precisa ficar olhando para si, ele tem uma pessoa para olhar que é Jesus o autor e consumador da nossa fé. Então, nesse momento de sofrimento, nesse momento de angústia, nesse momento de doença, olhe somente para o Senhor. Olhe somente para Jesus, o autor e consumador da fé. E volto a dizer, leia a carta de Paulo aos Romanos, leia esse capítulo 8 de Romanos, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Graça e paz, até a próxima. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre uma pergunta de um jovem. Ele estava conversando comigo, ele disse, Glênio, você fala muito de batizados em Cristo Jesus. O que significa de fato este batizados em Cristo Jesus? Então nós vamos pensar um pouquinho aqui sobre o que a Bíblia fala sobre isso e antes vamos orar. Ó Pai querido, Tua palavra é muito enfática nesse assunto, mas nós somos muito limitados na compreensão. Mas o Senhor tira o véu dos nossos olhos espirituais e nos dê a revelação da realidade de Cristo Jesus e da sua obra. Fala conosco, fala com cada pessoa que está ouvindo este programa, que cada um seja tocado pelo Teu Espírito, que as escamas caiam e que a luz da revelação do Teu Espírito Santo ilumine os corações para conhecer a realidade da pessoa de Jesus. Nós te pedimos isto em nome do Senhor. Amém. Então, quando a gente leu a carta de Paulo aos Romanos, ele faz uma declaração assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado
para que seja a graça de Deus mais abundante? Ele faz essa pergunta porque lá anteriormente, no capítulo 5 de Romanos, ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E alguns incrédulos e críticos disseram, então se é assim, vamos pecar mais para ter mais graça. E ele levanta essa pergunta, vamos permanecer no pecado para que a graça seja maior, mais abundante? E disse, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? E aí ele introduz aqui, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Esta palavra, batizados em Cristo Jesus, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não é batizado em água. Não está falando de batismo em água. Todo batismo, ele tem um batizador, uma pessoa que vai ser batizada e um ambiente ou um elemento onde ele é batizado. A palavra batizar é imergir, é colocar dentro. Você pega um pepino e coloca dentro do picles, dentro do vinagre, e você vai fazer o picles, ali ele é batizado. E aquilo que está lá naquele vinagre, naqueles elementos, vão incorporar-se no pepino. Você tem uma roupa e você quer fazer uma tintura nessa roupa, você faz uma água com aqueles ingredientes de tinta e coloca aquela roupa ali dentro e ela é batizada e ali o pigmento vai entrar. O batismo na água é uma figura do batismo em Cristo. Nós fomos incluídos em Cristo Jesus, nós fomos identificados em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. A palavra, a preposição em, no grego, ela tem duas palavras que são se traduz como em, mas elas são diferentes. Tem a palavra eis e a palavra en. En é colocar, por exemplo, em cima da mesa. Em, mas você não põe em cima da mesa, mas na água é eis, para dentro dela. É para dentro. E aqui ele diz assim, todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, fostes batizados na sua morte. Ou, como ele usa aqui, aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Esse batismo é um batismo que engloba a nossa crucificação com Cristo e nossa ressurreição com Cristo. Então, como eu disse, você põe o pepino dentro daquele líquido de vinagre ou outro elemento para fazer o picles e ele entra de um tipo, quando ele é imergido ali dentro, ele é batizado ali dentro, ele agora incorpora os elementos do picles, do vinagre, para formar o picles. Então, assim é a vida do batismo em Cristo. Ele nos uniu, nós fomos colocados dentro de Cristo, nós fomos enterrados com ele no batismo. É isso que Paulo vai dizer, por exemplo, em Romanos 6,4, ele diz, fomos, pois, sepultados pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Você percebe que existe uma união
entre o batizado e aquele elemento do batismo. O Espírito Santo nos batizou no corpo de Cristo. Nós fomos incluídos nele, para que nós recebêssemos dele os efeitos do seu sacrifício. Tanto a eliminação da toxina do pecado, como a introdução da justiça de Cristo em nós. Ele remove na cruz a nossa natureza adâmica, o nosso velho homem. E na ressurreição, ele nos dá a vida de Cristo, a vida ressuscitada. Então, o apóstolo Paulo tem até ele fornece mais luz a respeito do batismo, quando ele diz, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, ele diz assim: tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ele falando do povo de Israel que estava no Egito, quando eles vinham no deserto, eles eram batizados na nuvem, com relação a Moisés, todos. E todos que creem foram batizados em Cristo. O batismo, portanto, é o selo que sela o êxodo do crente, sua libertação da escravidão do pecado e sua entrada numa nova vida de liberdade. Nós ganhamos agora uma nova perspectiva, uma novidade de vida. Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai e nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Para ter comunhão conosco, Deus se fez homem. Ele entrou na raça humana para nos levar a ser participantes da sua natureza divina. Eu vou dar uma paradinha aqui e a gente volta já para falar um pouquinho mais sobre o nosso batismo em Cristo. Então, o Adão coletivo, o Adão lá do Éden, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas ele não tinha união com Deus, ele tinha comunhão com Deus. E ele perdeu essa comunhão na viração do dia, quando a serpente inoculou o veneno de como Deus vocês vão ser. E a raça passou a viver cada um por conta própria. O profeta Isaías disse, cada um se desviava pelo seu caminho. É uma ideia de independência, de autonomia. E o apóstolo Pedro, repetindo a ideia do profeta Isaías, diz, porque estáveis desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas fostes convertidos ao pastor e bispo da vossa alma. Houve uma conversão nossa em Cristo, quando Ele nos uniu no seu sacrifício. O Verbo se fez carne para habitar conosco, para ser Emanuel. Mas mesmo assim, eram duas pessoas, Pedro e Jesus estavam juntos, mas não estavam identificados. João e Jesus, João deitava no peito de Jesus. Eles estavam juntos, mas ele não estava batizado em Jesus. O Verbo se fez carne para identificar conosco
na cruz, levando o nosso pecado e nos batizando então nele, fazendo-nos participantes. Cristo Jesus incluiu em seu corpo na cruz a humanidade. Ele carregou a nossa natureza. Pois lá em João capítulo 12, verso 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Isto dizia ele, significando de que gênero de morte estava para morrer. Significando que ele me incluiu no corpo dele. Eu fui ser batizado em Cristo Jesus. E quando eu ganhei essa experiência, houve uma libertação. A união com Cristo diz que você foi incluído em Cristo, para que Cristo viva em você e através de você. Esta é uma realidade que o Espírito Santo precisa nos revelar. Eu vivi um cristianismo, de certo modo, de espectador por muitos anos. Jesus morreu lá na cruz, mas eu continuava vivo aqui. Eu olhava para o sacrifício de Cristo como algo que eu chorava quando ouvia sobre a morte dele, mas ele tinha morrido por mim, mas eu continuava vivendo. Agora, quando eu compreendi esta realidade, que a união com Cristo diz desta inclusão, a coisa mudou na minha maneira de pensar. Essa sempre foi a imagem do Evangelho nos tempos do Novo Testamento, que Cristo não morreu sozinho, que nós fomos batizados nele, para que a realidade da vida dele se manifeste em nós. E ela hoje precisa ser restaurada. A negligência dessa mensagem trouxe um cristianismo que leva à apostasia, um cristianismo periférico, um cristianismo de subúrbio, não do centro da realidade. Então nós precisamos ser restaurados disso. Se você já perguntou sobre a vida cristã, então você sabe que o cristianismo é Cristo vivendo no cristão, é Cristo vivendo nele. O apóstolo Paulo diz assim: eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Na cruz, Jesus Cristo crucificou o meu velho homem. Isto é muito claro para mim em Romanos capítulo 6, versículo 6, sabendo isto que o nosso velho homem, o servo do pecado, aquele que vive do pecado, seja destruído, ou seja dispensado, seja mandado embora, a fim de nós não servirmos o pecado como escravos. O velho homem, ele aparece depois que Adão peca. Adão tinha uma natureza terrena, sujeita ao pecado, porque o pecado entrou, porque ele tinha essa natureza. Nós vemos Tiago dizendo que ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, mas cada um de nós é tentado pela nossa própria cobiça, pelos nossos desejos, pela nossa concupiscência, quando essa nos atrai, nos seduz, e uma vez seduzido por ela, nós cometemos o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Esta é a verdade. Adão, ele tinha uma natureza humana no mundo não caído, uma natureza humana com desejos, e por causa disso ele caiu. E logo depois da sua queda foi gerado um velho homem, o servo do pecado, que todos nós herdamos.
Agora, quando nós cremos na nossa inclusão com Cristo, o velho homem, o servo do pecado, morre. Porque a Bíblia não vai mentir, ela diz que, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Mas eu tenho uma natureza humana caída, que ainda é propensa ao pecado. Por isso, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele começa dizendo a prostituição, a lascívia, a idolatria, coisas que são ligadas a esta natureza humana caída. O velho homem foi crucificado, mas a natureza humana caída é sujeita ao pecado. Ninguém é salvo porque aceitou Jesus Cristo. Nós somos salvos porque Ele nos atraiu a Ele, porque Ele nos crucificou com Ele e porque Ele nos vivificou juntamente com Ele pela ressurreição. Se você já perguntou sobre isto, como é que você é salvo? É salvo pela vida de Cristo. É salvo porque foi crucificado, vivificado, convencido do pecado pelo Espírito Santo, para receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não é porque você mudou de religião, não é porque você mudou de igreja, não é porque você mudou de comportamento, mas porque Cristo fez uma obra que pode salvar totalmente a sua vida. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo só creem porque o Espírito Santo os convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não cria em Cristo. O pecado principal que nos impede é essa incredulidade com a pessoa de Jesus Cristo. Mas quando nós somos colocados nele, e todos aqueles a quem o Pai deu a Jesus, estes vão a Jesus, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que ninguém eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Você tem certeza de que foi batizado em Cristo? Porque se você foi batizado em Cristo, você é uma nova criatura e não vai viver deliberadamente na prática do pecado. Eu não estou dizendo que nós não pecamos, mas se pecarmos, ou quando pecarmos, teremos posição de arrependimento, porque a nova criatura não vive contumazmente no pecado. Eu dou graças a Deus porque fui batizado em Cristo Jesus e Ele é a minha vida. Fui unido com Ele na sua morte para viver unido com Ele por sua vida. Que Deus conceda a você a experiência de seu batismo em Cristo para viver uma vida verdadeiramente pelo poder da ressurreição do Senhor. Fica aqui o meu abraço, aquele abraço de coração para coração, e que Deus dê o descanso na sua alma. Em nome do Senhor. Até o próximo.